o momento onde Jacó permaneceu no meio dos heveus, no meio do povo heveu, no meio do povo cananita. Jacó parou ali em Siquém e fez negócios, comprou um campo e desobedeceu a Deus. Jacó tem com isso uma consequência da própria desobediência, algo terrível. A família de Jacó vai ser abalada por causa das decisões de Jacó. Nós vimos que a filha de Diná foi tomada e violentamente tomada de maneira a ser levada, inclusive sequestrada, a ficar entre os siquemitas, os que eram da tribo de Siquém, onde ela ali ficou presa, e a resposta violenta veio por meio de Judá. A palavra de Deus mostra que, Simeão e Levi, eles agiram premeditando o que iriam fazer. Mataram, dizendo, olha, a proposta é uma proposta pacífica, mas era uma proposta fraudulenta, não tinha nada de verdade. E ainda apelaram para uma proposta religiosa, dizendo, olha, vocês vão assumir a circuncisão e assim vocês terão parte conosco. E na verdade foi feito ali uma armadilha para que tanto a Siquém como seu pai Hamor caísse, e todos os homens foram enganados. No terceiro dia, tanto Levi como Simeão invadiram aquele território e mataram todos os homens. E mais, observe, no capítulo 34, diz que os filhos de Jacó, versículo 27, os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres. Diz o texto, os filhos. Aqui aponta que não era somente agora Simeão e Levi, que eram os que estavam engenhando o plano, mas que após os homens mortos, restaram apenas mulheres e crianças. Os outros irmãos também participam e levam como escravos as mulheres e as crianças e todo aquele despojo, os animais e toda a riqueza desse povo ali, os siquemitas. Agora, no capítulo 35, acontece algo muito impressionante para nós, que somos tão miseráveis pecadores. O tema dessa mensagem hoje, se você veio, quem estava domingo passado? Louvado seja Deus que você veio hoje. Quem ficou só com o domingo passado, talvez pense assim, eu preciso realmente tomar cuidado, porque Deus permite, Deus nos seus decretos, Ele faz com que até os erros sejam utilizados para que o homem se achegue a Deus, para que o homem se volte para Deus, e ainda que a responsabilidade seja do próprio homem. O texto aqui, a partir do verso 1, diz assim, Deus disse a Jacó. Então eu quero destacar o primeiro ponto, Deus persiste. Deus persiste em falar com os seus filhos. Deus não é padrasto, porque tem padrasto bom e faz papel de pai. É importante essa afirmação. Mas a relação, quando a gente fala pai, até mesmo o padrasto tem que assumir o papel de pai. Deus é um pai gracioso sobre os seus filhos. Se você notar, qual é o contexto? Jacó nunca esteve tão humilhado. E o que chama a atenção é que Jacó agora, aqui essa passagem já aconteceu, o ribeiro de Jaboque, já passou aquele momento? Já ou não? Jacó é quem já? Mas Jacó não sabe disso. Jacó está sendo visitado por todo tipo de acusação. Você não foi um bom pai. Você não foi um bom líder. Você fracassou. Porque a mente humana, a nossa mente, precisa de outro não, a nossa mente nos acusa, sem falar o nosso acusador. E Jacó está num contexto caótico. Jacó foi omisso.
Jacó não se posicionou. A história de Jacó, ela é impressionante. Jacó é inconstante. Jacó tem a marca da inconstância. Horas ele está firme, de repente ele naufraga. Como ele naufraga? Quando ele, por exemplo, deixa os filhos agirem sem ele saber de detalhes, ainda que ele não estava lá para matar aqueles homens, ainda que ele ficou sabendo pós o que aconteceu, ele tem responsabilidade. Ele é o líder daquele clã. Não era só uma família, era um grande clã, uma grande tribo, um grande grupo de pessoas. E Jacó é o líder. Jacó estava, de fato, internamente arrebentado. Mas o Deus que persiste em falar com quem é filho, visitou Jacó. E louvado seja Deus, hoje pela manhã, nós estávamos estudando, e olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Deus falou com Adão, Deus disse a Adão: olha, Adão, eu dou a você a minha lei, de todos os frutos, toda árvore você pode escolher, toma do fruto, mas uma só você não tome, não foi? E o que aconteceu? Eles tropeçaram, eles foram lá e tomaram do fruto que era proibido. Deus disse: não tome desse fruto, porque do dia que dele você tomar, vocês o quê? Certamente morrerão, morrerás. Gênesis 3:8, abra comigo aí na sua Bíblia. A Bíblia, ela retrata em Gênesis a queda, mas olha o versículo 8, o que diz? Aqui é pós-queda. Adão já tinha se rebelado, Eva já tinha se rebelado contra Deus. Mas olha o que aconteceu, capítulo 3, verso 8, diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, e entre as árvores do jardim, versículo 8 diz no início, ao ouvirem o quê? Mas eles não tinham pecado? Deus podia ter exterminado eles com aquele pecado? Podia! E não sobrava mais história. Mas Deus falou com eles, mesmo eles sendo agora já miseráveis pecadores. Até antes da queda não eram. Pós-queda, miseráveis pecadores. A palavra de Deus diz assim que eles ouviram e inclusive se esconderam. Verso 10. Adão responde: ouvi a tua voz no jardim. Deus falou com Adão após o tropeço. Deus fala com seus filhos pecadores. Deus persiste, Deus insiste em falar com os seus filhos de maneira que Ele não os abandona. Diz um amém, pelo amor de Deus. Porque senão, meus irmãos, não tinha história para nós estarmos aqui estudando. Tinha terminado tudo lá já em Adão. Não chegaria em Jacó. Jacó está vivendo uma crise existencial e espiritual. Eu não sou crente coisa nenhuma. O que eu produzi, o que eu deixei acontecer dentro da minha casa, eu sou o pior crente da terra. Eu não sou crente coisa nenhuma. E aquelas acusações tomando o coração e a mente de Jacó. E de repente, Deus mais uma vez manifesta a sua graça e as suas misericórdias. Deus fala, Deus decidiu falar, de maneira que Deus chama Jacó dizendo: levante-se. Você já imaginou? Um homem que literalmente estava caído, um homem que literalmente, moralmente, estava arruinado dentro de casa, que é uma coisa muito triste. Uma restauração de um pai que tem problemas sérios dentro de casa, diante da esposa e dos filhos, é muito triste.
Porque a pessoa se sente envergonhada. A pessoa se sente a pior das piores. E espiritualmente acusada. Você produziu tudo isso. Você tomou decisões erradas. Você não foi quem você deveria ser. Você talvez é um fake. Nem verdadeiro crente você é. Quantas acusações nós já ouvimos da nossa própria mente e do nosso adversário. O texto diz que Jacó agora ouve a voz do Senhor, e louvado seja Deus. Deus persiste em falar com seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. É uma oração a mais famosa em Israel. O povo de Israel até hoje canta essa oração. É o Shema. Capítulo 6, verso 4. Vamos ler juntos? Põe para mim na revista atualizada, apertar vocês, hein? Só isso, está pronto? Você é muito eficiente, Felipe. Vamos juntos então? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Até aí. Você pode ler na sua casa, até o verso 23, é a oração chamada oração Shema. O povo de Israel, inclusive os judeus, que não são cristãos, cantam, ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Eu sou péssimo de tom, né? Mas se você parar lá e colocar no YouTube lá, a oração do Shema. Ouve, Israel. Ouve quem? O Deus gracioso, ó Israel, ouve Israel, porque Deus vem falar com você mais uma vez. Deus não leva em conta, apesar que Ele poderia dizer assim, ó, tropeçou, condenação, não tem mais nenhuma escapatória. Ele já tinha feito isso alguma vez? Quem que foi Lúcifer? Teve redenção para Lúcifer? Deus decretou, jamais você estará na minha presença. Decreto. Não houve e nunca haverá restauração para ele. Mas para Adão, para aqueles que nós, seres humanos, pecadores, Deus disse, eu quero insistir no plano de redenção que eu tenho sobre um povo escolhido para mim. E algo importante para você, meu irmão. Deus fala com os seus filhos. Deus fala ao coração do seu povo. Quem já esteve num caminho que Deus falou e está tudo errado? Está tudo errado, para aí, para tudo. Dona Fátima Góes tem uma história bonita. Ela foi apresentada ao Evangelho e uma certa vez ela visitou uma igreja romanista e ela era adolescente para jovem. E ela estava lá no meio da cerimônia, e o Espírito de Deus falou claramente ao coração dela, ó, por quê? Nós reformados, Deus não fala de maneira que a pessoa sente, Deus fala ao coração, Deus não revela, essa que é a palavra, Deus não revela, né, de maneira externa, Deus fala ao coração, né, uma observação importante, né, é só para dizer o seguinte, quando Deus ama um filho e uma filha e tem um plano na vida dela, Ele fala de maneira que é audível. Ah, os ouvidos, pastor? Não, ao coração. E Deus falou ao coração dela, o seu lugar não é aí, você sabe muito bem para onde eu te chamei. Só para contar a história, ela foi a primeira convertida de 10 filhos, e a partir dali, o evangelho, através de uma tia dela, chegou a toda a família. Olha só, Deus fala ao coração dos seus filhos, mas sobretudo, Deus fala ao coração de quem está prostrado. Talvez, irmão e irmã, você não é um pai, até então, que você diga, olha, eu tenho orgulho do pai que eu fui. Talvez você negligenciou tanta coisa. Talvez agora você faz uma análise, você fala assim, olha, eu fui negligente na formação dos meus filhos. Talvez você faz uma análise e fala assim, olha, eu fui negligente como esposo.
Talvez você faça uma análise e perceba que você foi omisso. Saiba de uma coisa, para filho de Deus, quando Deus deseja trabalhar, Deus pega na mão, Deus toma, levanta do charco de lodo e coloca os pés numa rocha. Ouve, Israel, a palavra do Senhor. É uma oportunidade grande. Não deixe para amanhã. Mas pastor, já foi 60 anos desse jeito. Não importa, pode ser 80. Mude hoje a partir da voz do Senhor no seu coração. A palavra de Deus mostra um segundo aspecto. Deus, o primeiro então, Deus persiste em falar com seus filhos. Um segundo aspecto, Deus redireciona famílias. Deus redireciona pessoas sem rumo. Você já imaginou Jacó? Olha lá, 35:1. Vamos ler juntos? Deus disse a Jacó: levante-se. Continue. Jacó estava com vontade de colocar a corda no pescoço. Jacó estava pensando: eu vou morrer com uma espada do inimigo. Os meus filhos fizeram uma desgraça nessa região. Eu sou a pessoa mais derrotada da história. E o que é impressionante, isso é importante você lembrar sempre na sua caminhada. Estou aprendendo isso, mas não é simples, né? Diz comigo aí, ó. Pecado cega os olhos. Pecado cega os olhos. Quem tinha aparecido a Jacó 27 anos, não foi 10 que ele ficou em Siquém, não, foi 7. Errei por 3. Domingo passado eu falei 10. Quem havia aparecido a Jacó quando ele estava muito, mas muito angustiado, fugindo do irmão? Não foi o Deus de Israel, o Deus que mudou o seu nome para Israel, mas o Deus de seus pais? Agora, mais uma vez, era a oportunidade de Deus falar assim, ou melhor, Jacó dizer: opa, olha, tem algum pecado na minha família. Olha, eu pequei contra o Senhor. Mas não, parece que Jacó está assim, meio que sem discernimento. Uma coisa que o pecado produz é a falta desse discernimento. Você não enxerga algo que é tão notório. Por quê? Porque falta direcionamento da palavra de Deus. Deus falou com Jacó, Deus deu a ele agora um norte. Jacó, o que está errado é que você está no lugar errado e você precisa ir para onde você nunca deveria ter deixado de ir. Deus redireciona famílias. O que chama a atenção é que Jacó, volta a sua Bíblia aí, a sua página da sua Bíblia, capítulo 33, 18, vai dizer que Jacó chegou a sã e salvo a que cidade? A região de depois que ele voltou de Padan-Aram, qual que é a cidade que ele chegou? Siquém, que já estava na terra de Siquém, já é Canaã. Pastor, não é a Canaã, região que Deus deu? É. Então ele parou perto, não parou, pastor? Parou perto. Mas não parou aonde deveria ter parado. O texto diz que ele para em Siquém, verso 19, faz uma compra, verso 20. Vamos ler juntos? E levantou ali um altar e lhe deu o nome, o Deus de Israel. Ele levanta um altar em Siquém. Mas olha o que impressiona, o capítulo 34, todinho, essa tragédia toda, em nenhum momento Deus é consultado. Em nenhum momento, após esse altar ser levantado em Siquém, Deus diz:
eu derramo a minha bênção sobre você, Jacó. Em nenhum momento. Notem, a palavra de Deus está apontando que agora Jacó está totalmente perdido. O coração de Jacó está perdido, desesperado. Ele está num local onde Deus não o abençoou. Pelo contrário, acompanha a sua Bíblia aí. Olha só, verso 31. Versículo 30 do capítulo 34. 30. Olha qual é o sentimento que ele tem agora. Verso 30, diz assim: o que vocês fizeram? Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre quem? Jacó está com um problemaço. Jacó não sabe o que fazer da vida. Jacó não sabe se larga aquele terreno que ele comprou, aquela área, aquele campo. Ele não sabe se ele faz isso, se ele vende, se ele faz um negócio com alguém, se ele pede desculpa. Ele não sabe o que faz. E o texto diz que Deus fala a Jacó. A palavra de Deus mostra que Deus redireciona a vida de Jacó. A história de Jacó parece a vida de muitos de nós, se não de todos, algum momento da vida. A palavra de Deus nos mostra que naquele contexto, Jacó sabia. Quantos anos sabia Jacó que deveria ir para Betel? Quantos? Acabei de falar. 27. Desde o dia que Deus falou a ele lá em Betel, quando ele ainda não tinha saído para Padã Arã, onde ele vai casar lá com Lia e Raquel, onde ele vai encontrar o sogro Labão. Ele não tinha ido lá ainda. E ele fez uma promessa, inclusive. Foi ou não foi? Ele disse assim, capítulo 28, se o Senhor me abençoar, não foi isso que ele disse? Se o Senhor cuidar de mim. Deus não pediu para ele ali, não. Ele faz um voto. Eu darei o dízimo. Não foi ou não foi? Jacó sabia onde deveria estar. Sabe aquela pessoa que sabe aonde deveria estar, mas parece que não está enxergando o que tem que fazer? Sabe aquela família que ela sabe, o líder da família, o pai, se tem o pai, sabe o que tem que fazer, mas não tem forças para fazer? Amados irmãos, Jacó sabia que o local onde ele estava não deveria ser ali, mas ele não toma atitude, até que Deus, misericordioso, vem e fala com ele. Da mesma maneira hoje, amados irmãos, Deus fala por meio da sua palavra. Naquela época, Deus falava de maneira extraordinária. Deus fala hoje como? De maneira ordinária, pela sua palavra. Podemos chamar de uma maneira comum, lendo as Escrituras. Nós somos direcionados lendo as Escrituras. Mas notem, viver no povo de Deus, viver entre o povo de Deus, é uma bênção. Criar os filhos na presença de Deus é uma dádiva. Ser um homem, uma jovem que teme ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, caminhando com o povo de Deus, é uma bênção. Mas quantos hoje, meus irmãos, quantos hoje não têm força de tomar decisões simples, dizendo assim, como Josué disse, olha, eu estava bem perdido, mas Deus nesse culto, Deus lá na minha casa, no meu quarto, Deus falou comigo pela palavra, e eu tomo uma decisão, que eu já sabia que tinha que tomar decisão, mas eu vou educar os meus filhos na presença de Deus, eu vou me posicionar como serva do Senhor. Eu conheço um filho de presbítero, e eu fico tão triste em lembrar que a pessoa sabe muito bem aonde precisa estar, mas não se posiciona. E eu oro a Deus, Deus continue trabalhando na vida de pessoas que estão perdidas. Está cheio de pessoas que inclusive frequentam a igreja, mas estão sem direcionamento,
Senhor, fale por meio da tua palavra de maneira profunda, que a tua filha, o teu filho, sobretudo, se posicione dizendo: Senhor, eu não abro mão mais de educar os meus filhos na presença do Senhor. Eu não abro mão mais, Senhor, de trazer a minha esposa comigo, para nós servirmos ao teu nome. Senhor, eu não abro mão mais de fazer da minha casa um local de invocação do teu nome. Deus tem de maneira graciosa a sua palavra ao nosso coração. Deus tem um norte para as nossas vidas, mas o que eu vejo hoje são pessoas onde os filhos estão longe da igreja e ela parece que não tem nada acontecendo. Os filhos estão distantes, nada acontece na vida dele e dela. A esposa não quer saber de nada e ele anda assim na mesma sintonia, não se posiciona. Amado irmão, Jacó estava num momento onde ele poderia ser abandonado por Deus, mas Deus falou ao coração dele e Deus direcionou a vida dele. Tome hoje uma posição de dizer: Senhor, o Senhor está falando comigo, eu quero caminhar na direção do Senhor, a tua palavra eu quero que seja um GPS na minha história, para que a minha vida seja de fato para a tua glória, para o teu louvor. Amados irmãos, às vezes eu fico imaginando o que vai ser preciso acontecer para que nós possamos dizer, ouvir a voz da direção de Deus para as nossas vidas e para os nossos, dentro das nossas casas. Se eu perguntar aqui, qualquer um conhece alguém assim, sabe aonde deveria estar, mas até então não se posiciona. Nós devemos falar: Senhor, tenha misericórdia. Deus, fale ao coração dele. O Senhor é poderoso, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor redireciona a gente perdida. Eu conheci um rapaz, eu sempre conto essa história, acho muito bonita. Ele era apelidado de Nenê. O Nenê dava um trabalho. Um dia ele arrumou uns fights com o seu Aparecido Garcia Morales. Ô fase, viu? E eu disse já aqui várias vezes, o Nenê, ele ia para a rua e ficava olhando só para o chão. Parecia uma pessoa possessa. E eu era um menino de uns 10 anos. Quando o Nenê aparecia de um lado da rua, eu corria para o outro. E depois que aconteciam esses problemas lá em casa, então, aí que eu ficava, se ele estava vindo, eu já corria muito tempo antes. E eu morria de medo que ele descontasse a raiva do meu pai em mim. Vai que ele, pega para o pessoal, Eu corria dele. Um dia, eu distraído, voltando da escola, atrás do orelhão, vocês lembram o que é orelhão, Surge o Nenê, do telefone, eu acho que não estava ligando para alguém. A hora que eu vi ele, quase fui arrebatado, caí assim para trás. Ele olhou bem nos meus olhos, nunca tinha levantado a cabeça, nunca. Olhou bem nos meus olhos e disse assim: Deus mudou a minha vida. Meu nome é Antônio Augusto. Eu falei assim, eu era menino, Amém, amém. E fui embora assustado, doido para contar para minha mãe. Falei assim: mãe, se for verdade isso, meus problemas acabaram. O Nenê foi redirecionado pelo poder de Deus. Uma vida largada, uma vida imunda, uma vida escravizada pelas drogas, escravizada por Satanás, e Cristo Jesus falou ao coração dele, e ele teve uma nova rota para a sua história. Cristo faz isso. Ore por alguém que você sabe que está profundamente perdida. Ore por alguma família que você sabe que precisa ser redirecionada nos valores da palavra do Senhor. Amados irmãos, Deus é um Deus gracioso. E um terceiro aspecto que nós podemos ver aqui no texto, nós notamos versículo 2, diz assim: então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele. Vamos ler juntos essa parte? Joguem
os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem e troquem de roupa. Até aqui. Deus é um Deus que restaura famílias. Deus é um Deus que restaura homens e mulheres. Um homem perdido como Antônio Augusto, ele se tornou líder de uma casa, um centro sério. Não é um caso essas casas de recuperação que é meio fajutas, não. Uma casa muito séria lá em Campinas. Até a última notícia que eu tive era essa. Ele era um líder lá, importante, estava presidindo essa organização e servindo ao Senhor. Deus é um Deus que redireciona. Deus é um Deus que fala, persiste em falar. Deus é um Deus que agora pede, por meio da sua palavra, e a palavra do Senhor ela é poderosa para fazer do seu povo um povo exclusivo dele. Deus não quer as suas obras, não, irmãos. Deus não quer as minhas obras. Deus quer a minha vida por inteiro. Deus quer a sua família por inteiro. Tem gente que pensa, não, eu vou lá, faço umas horinhas lá, aí eu dou uma equilibrada com Deus. Tinha um rapaz que trabalhava comigo e falava isso. Ele ia lá, pintava e bordava. Depois voltava, não, Fabinho, fui lá na igreja, está sempre aberta no Tubal Vilela. Já fiz uma oração lá e estou tudo certo. Esse é o princípio da religiosidade. Mas Deus, se nós queremos agradá-lo, Deus quer que nós sejamos exclusivos dele. Que o nosso coração seja todo dele. E olha que lindo, um homem perdido, um homem, vamos poder falar assim, familiarmente estava sem moral. Um homem que, como líder de família, o líder do clã, era podemos chamar uma tristeza. Notem agora o que Deus faz na vida de uma pessoa, o que Deus faz na vida de um líder, de um chefe de lar. Versículo 2. Então Jacó, esse é um novo homem, esse é o Israel. Jacó disse à sua família e a todos, joguem fora os deuses estranhos. Como é que vocês imaginam os deuses estranhos que eles tinham lá? Vocês imaginaram uma santa desse tamanho, né? Eu sei que vocês pensaram isso. Você sabia que os deuses estranhos, os falsos deuses, esses ídolos que eles tinham, era mais ou menos assim, em torno de 8 a 10 centímetros. Tinha até casinhas que eles construíam para colocar esses deuses, esses objetos dentro dessas casinhas. Era comum na época. E a nação que agora vai surgir ainda precisa que Deus tenha misericórdia e trabalhe no coração de cada um desses patriarcas. É nessa família aqui que Deus vai levantar Israel. É nessa família aqui que Deus vai levantar um povo para Ele. O texto diz que ao invés de endurecer o coração, eles atenderam. O texto diz, versículo 3, que agora eles vão tomar a decisão de romper com esses ídolos. Purifiquem-se. E verso 2 ainda diz assim, troquem de roupa. Troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Um ponto importante para nós caminharmos dessa maneira abençoada, para experimentar restauração na nossa vida, nós temos que nos preparar. Olha, irmãos, aquele que diz assim, não, eu orei a Deus e fui embora, e não toma decisões, de fato a oração não saiu desse telhado aqui, não chegou a Deus. A realidade é que a palavra de Deus nos mostra que quando nós ouvimos a voz de Deus, e quando nós atentamos à voz de Deus, e queremos uma nova vida para nós, uma nova forma de caminhar, uma nova decisão de dirigir a família, nós queremos que Deus nos separe para a glória dEle. Olha o que aconteceu com esse povo, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, você está com a sua Bíblia de papel, é importante você abrir aí, Números capítulo 11, abra comigo, Números 11. A palavra de Deus no verso 4,
Eu quero que você leia comigo, por favor. 11:4 diz assim, vamos juntos? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Você quer lembrar o contexto aqui? O povo de Israel sai do Egito. O povo de Israel passa de maneira miraculosa pelo Mar Vermelho a pés enxuto. Eles estão com fome. Deus mandou o quê? O maná. Eles comiam pão que vinha da padaria do céu. Mas agora, olha o que o texto diz. Observem. O populacho, verso de número 4. O populacho que estava no meio deles. Quem é o populacho? Quem são aí o populacho? Era o povo misto. Eles eram egípcios, eles eram pessoas de outras nações, que estavam no meio do povo de Israel e que saiu junto do povo de Israel do Egito. E o que aconteceu? Acompanhe comigo, versículo agora 18, 11, 18. Diz assim a palavra de Deus: diga ao povo, santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. Versículo agora 19. Não comerão um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por quê? Saímos de onde? Do Egito. Notem, Deus fez um plano, tirar o povo debaixo do jugo de Faraó. Estavam sofrendo, passando aquilo que ninguém deseja, mas Deus libertou os hebreus. Eles saem do Egito, mas um populacho está no meio. E quem foi os primeiros a reclamar? O populacho. Mas o populacho fez o quê? Produziu o quê no meio de uma parte do povo? Contaminação. É verdade. Ó, no Egito lá a coisa era melhor. No Egito nós tínhamos alguns pepinos, lembra a reclamação deles? Nós tínhamos algumas comidas diferentes. E o que aconteceu? Agora acompanhe comigo o versículo 34. 11:34. Diz a palavra de Deus assim: por isso, aquele lugar foi chamado de Kibroth Hatavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas de quem? Dos egípcios. Deus visitou aquele povo rebelde, que não queria o quê? Eles não queriam aguardar, porque Deus prometeu tirar o povo do Egito e levar para onde? Canaã, terra que mana leite e mel. Como é que era a terra lá? Lá devia ter de tudo, picanha para cima. Se cacho de uva tinha que carregar 2 homens para carregar a caixa de uva, foi isso ou não foi? Mas eles quiseram tomar do que no meio do caminho? Daquilo que eles conheciam. Nós conhecemos, os pepinos do Egito, da carne do Egito, nos faz falta o Egito. E o que aconteceu? Deus disse: é isso que vocês querem? Eu vou dar a vocês. Mas no versículo 34 diz assim, que Deus se aborreceu dessa rebelião, porque eles não separaram a vida deles, aguardando Canaã. Amados irmãos, é muito prático isso para nós, né? Você é crente hoje, pai de família, marido. Minha mãe sempre diz uma expressão, né?
As piriguetes estão lá fora. Diz, não, vive uma vida de aventura. Uma vida de sexo fora do casamento restaura o seu vigor como homem. Só não diz que é assinado Satanás. E aí as pessoas convivem, os crentes convivem com essas pessoas. O populacho, nem sempre a gente vai encontrar de maneira assim tão declarada. Mas a influência do populacho está presente aonde nós estamos, inclusive na igreja, pode também estar. E de repente, qual é a proposta? Não, porque olha, uma vida de prazer aqui é tudo que nós precisamos. Mas você tem uma promessa. A esposa, uma mulher chamada por Deus para ser uma mulher perseverante em oração, uma mulher consagrada, submissa. Não, quer romper tudo, por quê? Porque a vida sozinha, autônoma, é muito melhor. Tem uma amiga assim, olha lá, a minha amiga vive uma vida de liberdade. Amados irmãos, qual é o plano? A realidade que o povo de Deus nos nossos dias, nós temos que lembrar todos os dias, Deus nos pediu separação do populacho. Deus nos pediu para que nós tomemos decisões de nos separar de tudo aquilo que é mundano. Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante. Hoje nós vivemos uma época que os crentes estão com vergonha de ser crentes. Ah, pastor, mas tem tanta vergonha e fora, escândalo. É verdade, mas notem. É melhor ser extremado, como da Assembleia de Deus, que veste roupas no tornozelo, do que nós envergonharmos o Evangelho de Cristo com a nossa moda. Uma moda mundana, uma moda profana, mas que nós muitas vezes achamos, não, é normal, porque é o século 21, é populacho. Deus quer que nós façamos o quê? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu não sei, a palavra do Senhor diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas eu não quero abrir mão, porque eu sou separado para o Senhor nesse mundo, eu não quero das iguarias deste mundo, porque eu aguardo uma terra onde o Senhor nos satisfará, de maneira que o maior prazer dessa vida aqui, não é comparado com aquilo que o Senhor há de nos dar, sem termos nenhum peso no nosso coração. Tome uma decisão hoje, você e a sua casa, desliga a Globo lá na novela imunda e imoral. Tome uma decisão hoje, eu não acesso isso porque é uma desgraça na minha família. Tome uma posição hoje, diga, Senhor, o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor fala com pecadores, mas o Senhor deseja que nós nos posicionemos, e eu desejo, e eu quero, assim como Josué disse, eu e minha casa, nós ouvimos a voz e atentamos à voz do Senhor. Eu quero terminar, o texto diz, capítulo 35, volta lá. Eles estavam ali agora, tomaram a decisão. Tem gente que vai, você está vendo, pastor? Tem que ser da Assembleia. Estou dando um exemplo da Assembleia aqui, Eliana, mas assim, ó, uma boa referência, ainda se tem coisa boa. Mas aí o extremado vai falar, está vendo? Não pode usar argola, né? Está vendo aqui, ó? Não, essa argola aqui ela é consagrada, ela tinha uma relação com outros deuses, por isso que era o problema, tá? Mas se for preciso, eu já falei, né? É melhor pelo, como é que é? O excesso não, é pelo zelo do que pela falta. Toma essa linha para a sua vida, que vai nortear nossas vidas para a glória de Deus. Diz o versículo 3, que Jacó fez o quê? Atendeu a voz do Senhor. E ele faz um altar. Versículo agora 6. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel. Fica na terra de Canaã. E ele e todo o povo que estava com ele. Você imagina, mulheres, meninas, era muita gente, era um clã. Versículo 7, vamos juntos? E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Muito provável que Jacó deu dízimo lá.
fez um altar e matou 10% dos animais, fez uma oferta a Deus ali. O texto vai dizer que ele vai cumprir aquilo que ele estava, então, combinado com Deus. Mas o foco não é esse aqui. O foco é o altar. Notem, quem pediu para Jacó levantar um altar? Deus. É a primeira vez na Bíblia que aparece Deus pedindo para que um pecador levante um altar. A palavra de Deus nos mostra Deus sempre visitando com graça e misericórdia. Mas aqui é muito categórico. Deus pede para que Jacó, versículo 1, levante um altar. E agora Jacó obedece, ele levanta o altar. E agora notem, em obediência, diferente do que foi em Siquém teve altar? Teve ou não teve? Em Siquém teve altar, mas era para levantar o altar em Siquém. Lá tinha o quê? Desobediência. Mas agora Jacó levanta o altar aonde? Aonde Deus mandou. E Deus faz o quê? Note comigo aí, leia comigo a palavra de Deus. Versículo 9 em diante. Diz assim, versículo 10. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. Deus já tinha dito isso antes? Uma coisa linda e maravilhosa para você. A maior bênção de Deus para a sua história. Deus não muda o seu nome quando você cai no laço do pecado. Deus não muda o seu nome e risca o seu nome. Deus podia dizer, você tinha um projeto de Israel, mas você não é mais Israel, não. Você tropeçou. Mas Deus diz para Jacó, você é Israel. Deus nunca deixou de estabelecer o seu plano, assim como Ele olha na sua vida e diz, você não é a velha Eva, você é a Eva. Não sei o nome que Deus tem, né? Tem um nome secreto, né? Mas você é filha. Você é filho, independente de qualquer tropeço, você é filha, e os meus planos não se frustram, até mesmo por causa de você. Louvado seja Deus por isso. Qual que foi a bênção que Deus deu a ele? Olha lá. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo, multiplique-se uma nação e multidão de nações sairão de você. Reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, depois de você a sua descendência. Olha o que Deus diz a Jacó. Israel. Sabe daqueles filhos rebeldes? Deus forma uma nação. Sabe desse homem que estava envergonhado dentro de casa? Agora é um líder que Deus apresenta um projeto e diz, de você sairão reis. Um rei famoso surge do meio da nação de Israel. Um descendente, que depois nós vamos ter essa história mais afinada, vai dizer que não foi de Rúben, por sinal vai ter um problema com Rúben, não foi dos filhos mais velhos, mas foi de Judá. O primeiro rei, famosíssimo, chamado Davi. E depois nós temos na descendência de Davi, o rei maravilhoso, esperado, que é Jesus Cristo, que vem dessa descendência de Jacó. Um homem frágil, um homem que agora Deus o transforma, Israel, e Deus faz levantar da sua família, falha, pecadora, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Saiba de uma coisa, nós somos os descendentes espirituais de Israel. A igreja é os descendentes que receberam essa dádiva da promessa de Deus. Deus dizendo, eu te abençoarei, Jacó. E sabe o que aconteceu aqui? Jacó levantou um altar. Naquela época, o que era o altar? Sacrifício de animais. É um equívoco pensar isso. Que era só uma matança de animais e pronto, acabou. No Antigo Testamento tinha 3 figuras importantes. Vamos lembrar comigo? Profeta, sacerdote e qual o outro? Rei.
3 posições que Cristo cumpre plenamente: profeta, sacerdote e rei. Ele não é rei, mas ele é o líder de um clã. Ele é sacerdote, ele oferece os sacrifícios a Deus. E ele é profeta. Jacó prega para toda a sua família, ele anuncia as promessas de Deus a toda a sua família. Jacó levanta um altar. O que significa isso? O altar, nós não precisamos levantar mais, foi levantado na cruz do Calvário, mas agora nós cultuamos a Deus, e fazemos isso com toda a nossa família. Leve para sua casa essa semana, diga: olha, Deus me levantou, Deus teve misericórdia de mim, Deus está falando e redirecionando a minha vida, para que eu e a minha casa prestemos um culto que agrada ao Senhor, e Ele ordenará, porque Ele é fiel, as suas bênçãos sobre mim, sobre a minha casa, sobre o povo que Ele ama. Eu quero convidá-lo a você nesse instante, colocar-se de pé, nós vamos orar.